A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um devocional que tem como título A Salvação é um dom gratuito de Deus. E o texto que nós temos por base é Efésios, de número 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a graça e a fé, ela que nos trouxe a salvação, mas através de Cristo Jesus, porque tanto a graça como a fé, ela vem de Cristo, é um presente para nós. Então, nós temos que somente aceitar esse presente que o Senhor tem nos dado. Então, se a salvação, ela não depende, né? Ou se ela dependesse de obras, ninguém seria salvo. Então, se a salvação ela dependesse das obras que nós fazemos, do bem que você e eu fazemos, nenhum de nós seríamos salvos. Então, Paulo disse aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. Então, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, esta graça e esta fé, ela vem de Cristo. Sem Cristo, tudo é morte. Tudo é o quê? É inferno. Então, nós temos que viver em Cristo Jesus. Então, o diagnóstico é muitas vezes doloroso, mas é real. E há uma boa notícia. Deus lhe deu o remédio para essa enfermidade, para isso que trazia morte para o homem. E qual é o remédio? A graça. A graça de Deus é o remédio para nossas vidas. E ela é um presente de Deus para nós. E nós vamos ver dentro desse tema, desse texto, duas coisas. A graça é iniciativa de Deus e a fé, ela é o quê? É a mão que recebe. Então, a graça é o presente de Deus e a fé, ela é a mão que recebe. E diz o sim para Deus, para que Ele haja em nossas vidas. Então, o primeiro ponto, a graça. Ela é uma iniciativa de Deus que abre porta. Então, ela é o presente de Deus para nós. É a iniciativa, é algo que nos chama. Então, Tito 3, 5 a 7 diz: não por obra de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia nos salvou. Não foi pelo que nós fizemos, mas foi a sua misericórdia, a sua graça que nos salvou. Então, vamos ver três verdades dentro desse ponto aqui. Três verdades sobre esta graça de Deus em nossas vidas. O primeiro é imutável e soberana. A graça de Deus ela é imutável em nossas vidas e é soberana. Não são as obras humanas que reacendem a esperança. É Deus quem dá o primeiro passo. Não é eu que digo, eu aceitei a Cristo. Não, foi Cristo que me aceitou primeiro. Então, primeiro vem dele, depois nós só aceitamos o presente. Efésios 2, 4 a 5 diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos chamou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele fez o quê? Nos vivificou juntamente com Cristo. Pelo quê? Pela graça sois salvos. Então, é a graça de Cristo em nossas vidas que faz uma transformação. Então, é um caminho que ele cria para nós irmos a ele, e é esta graça. Segundo, é dom, não é salário. O salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6 e 23. Então aí é o poder de Deus, é a graça soberana de Deus, porque nós sabemos que o salário do pecado traz o quê? A morte. Então, eu não consigo comprar esta graça. Eu não consigo comprar a minha salvação, mas Cristo nos dá essa dádiva de graça. Dá um presente para nós. Um presente que não se pode pagar. Porque presente a gente não paga. Presente você faz o quê? Recebe. Então entenda, a graça, o poder de Deus em nossas vidas, esta salvação que Ele nos deu, a gente recebe, não compra.
é um presente. Então, quando você dá o presente a alguém, você vai dar e aquela pessoa ela vai receber aquele presente. Ela não vai pagar mais, porque tudo que é um presente não é para receber valores de volta ou comprar, não. Ele é de graça. Só basta você receber. Então, a fé, essa graça de Deus em nossas vidas, é, é o presente. E a fé é a mão que recebe. Receber é o diálogo com Deus. Então, a gente reabre o diálogo com Deus através de quê? Da graça. Então, pela graça, Deus nos alcança, mesmo caído, mesmo estando em pecado, mesmo achando que não tem jeito mais para nossas vidas. Mas, pela graça de Deus, Ele estende a sua mão e diz: venha a mim. E Ele nos recebe também. Então, entenda que tudo tem jeito para Deus. Para o homem pode não ter jeito, mas para Deus tem. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É Ele quem nos aproxima do Pai. A gente vê em 2 Coríntios 5,18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, foi o próprio Deus que nos reconciliou novamente com Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora nós estamos reconciliados com Deus através de Cristo. Então é Cristo que é esta ponte que nos levou diretamente a Deus. Então, desde Adão e Eva, o homem ele tenta fazer vestes de justiça para si próprio, para se maquiar-se perante Deus. A gente vê em Gênesis 3 e 7, então foram abertos os olhos deles, né, depois deles pecaram, os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E o que foi que eles fizeram? Cozeram folhas de figueiras e fizeram para si aventais, fizeram uma roupa para se cobrir-se, para se mostrar perante Deus. Mas perante Deus ninguém pode colocar uma veste, porque Deus ele vê nós no mais íntimo de nós. A gente podemos enganar as pessoas, mas Deus ninguém engana. Ele conhece o interior dos nossos corações. Ele é quem transforma e capacita o homem. Mas nós temos que reconhecer nossas falhas, reconhecer nossos pecados e dizer: Senhor, eu te agradeço, perdoa meus pecados, Senhor. Eu recebo a graça que o Senhor nos deu. E Deus ele vai fazer a obra na vida de cada um daqueles que o aceitam. Mas Jesus ele confronta os religiosos que queriam agradar a Deus pelos seus méritos, pelas suas ações, pelo que eles faziam. E Jesus ele vai e confronta eles. A gente vê em Mateus 23 e 28, assim também vós, exteriormente, parecem justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Não, então, uma veste, uma capa, não funciona para Deus, porque o Senhor conhece o coração de todos. Ele olhou para os fariseus e disse: vocês são sepulcros caiados. Quer dizer o quê? Uma casa que você pinta e ela fica bonitinha, mas por dentro ela está toda acabada. Então, nós temos que entender, nós não conseguimos enganar a Deus. Você pode enganar seu irmão, você pode enganar seu próximo, mas você não engana a Deus. Deus, ele conhece o coração de cada um de nós e só a sua graça, sua misericórdia, para fazer com que nós venhamos permanecer de pés na presença dele. Mas primeiro nós temos que se humilhar, buscar a ele e se arrepender dos nossos pecados. 2. O segundo ponto que nós vamos falar aqui, a fé, ela é o que? A mão que recebe. Então, a fé em Deus, ela é esta mão que recebe. Recebe o quê? Recebe o poder de Deus. Aceita a graça, que é este poder. Romanos 5, 1 e 2 diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo,
por meio de quem obtemos também acesso à fé e esta graça. Então, é por meio de Cristo que você tem acesso à fé e à graça. Então, a graça, ela é um presente, ela nos oferece, mas a fé, ela recebe. Então, se a graça ela é o presente, a fé é a mão que recebe. E as duas procedem de quem? De Deus. Então, é muito interessante aqui, né? Porque você vê, nós praticamente não fazemos nada. É o próprio Deus que faz tudo isso em nós. Então, eu sempre digo uma frase que o homem em si, ele só sabe fazer o mal, mas o Espírito de Deus que habita em nós, aí ele faz com que o homem venha fazer o bem. Efésios, ele sempre reflete isso para nós, né? Então, aqui nós vamos ver dois fundamentos da fé que salva. Nós vamos ver aqui duas formas que a fé faz em nós. Reconhece a incapacidade humana. Então a fé ela faz isso dentro de nós. Ela faz que nós venhamos reconhecer que nós somos frágeis, que nós não temos este poder. Isso vem tudo de Deus. Diz o Senhor: eu não consigo me salvar. É o quê? Humilhante. É você ser humilde. Porque você mesmo ele não consegue. Não tem como você dizer, eu vou me salvar. Não. É Cristo que salva a cada um de nós. Salmo 51:17, que nesta oração de Davi, ele diz, os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. Então, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Agora, quando você chega arrogante, orgulhoso, Deus vai desprezar. Mas quando você chega se humilhando na presença dele, dizendo que você é um pecador, que você não merece, ele vai e te abençoa. Ele vai e exalta. Então, para nós estarmos de pés, primeiro nós temos que se humilhar na presença do Senhor. Está ali buscando, adorando o nome dele, porque a sua misericórdia e a sua graça é tremenda sobre nós. Sem nós merecermos, ele nos deu. O segundo aqui é declarar a confiança total em Deus. O segundo aqui que nós vamos falar é que a gente temos que declarar essa confiança em Deus. Então, crer que só Cristo ele resolve do início ao fim. Você tem que entender que não é você, é Cristo que resolve do início ao fim. Hebreus 12:2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador de nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, foi Cristo que fez por mim e por você. Ele desprezou ali a afronta. Você imagine, sendo filho de Deus, sofrer tudo o que ele sofreu por mim e por você, suportando tudo naquela cruz, por mim e por você. Então, Deus mandou o seu filho para morrer por nós naquela cruz. Então, nós temos que valorizar essa dádiva, esse presente que Deus nos deu, esse tesouro que o Senhor nos deu, que é a salvação. A fé, ela é a mão estendida que recebe o presente, que não é por obra, não é por nós termos feito, é pela fé. Então, nós temos que entender que lá em João 1:12, ele diz, mas todos quantos o recebe, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você veja que maravilhoso. Nós agora somos considerados filhos de Deus através de Cristo Jesus. Somos filhos de Deus. Fomos alcançados por essa maravilhosa graça. Então, não é a fé mais obras. É o que? É a fé na obra de Cristo. Então, lembre-se, não é a fé que você tem junto com o que você faz. Não. É a fé na obra que Cristo fez por nós. É você crer que Cristo morreu na cruz para dar o perdão dos nossos pecados. Gálatas
2:16 diz: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também em quem? Em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo. E não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pelas obras da lei ninguém pode ser salvo, mas através de Cristo, sim. Então, por isso somos salvos, não pelo que fizemos, mas pelo que Cristo ele fez por nós naquela cruz. Tito 3:5 diz: não pelas obras da justiça que havemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, Cristo Jesus, ele é a água que nos limpa, que nos purifica, que nos transforma. Através do seu Espírito Santo, ele nos traz uma nova vida. E cada um de nós temos uma nova vida em Cristo se cremos nele. João 3,16, para concluirmos, diz: porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é mérito nosso, é tudo de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo. Então, nós temos que entender, pare de tentar merecer o céu. Pare de tentar merecer a salvação, porque nós não merecemos. É Deus que nos dá. Descanse na graça. Descanse no poder de Deus. E a pergunta hoje para você é: você já disse sim para esse presente que Deus lhe deu? Você já disse sim para esse presente que o Senhor quer lhe dar? Então, se hoje você quer receber esta fé, pela fé, a salvação, esta graça, esse presente, peça a Deus. Coloque-se diante dele e diga: Senhor Jesus Cristo, eu creio, me salva pela tua graça. Não mereço, mas peço perdão pelos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu venha estar na tua presença e que nós venhamos ser gratos por tudo isso, por este perdão que ele nos deu, por essa bênção que ele nos deu e que nós venhamos dar o melhor para Cristo. Por mais que nós sejamos falhos, mas nós venhamos obedecer e ele vai te receber de braços abertos e você vai participar desta nova vida em Cristo Jesus. E que o Senhor, ele nos abençoe e nos dê da sua graça e da sua misericórdia e coloque sua mão poderosa para abençoar cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.